Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem dessa semana é corrigindo a nossa vida. Senhor nosso Pai, invocamos mais uma vez o Teu nome, aqui te dando graça, com a certeza, Pai, de que o Senhor está sim no nosso meio, tem nos instruído corretamente através das Suas Escrituras, tem nos provido de forma sobrenatural todas as coisas que nós precisamos e nos livrado de todos os males que muitas vezes nem sabemos onde está. Me ajude a passar essa mensagem corretamente para os meus irmãos. Obrigado, porque o Senhor tem nos instruído semana após semana e que cada um possa receber no seu coração e ter a vida transformada pelo Senhor. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, corrigindo a nossa vida. Existem muitas obras de ficção científica que tratam a viagem no tempo. A teoria da relatividade de Albert Einstein nos mostra que o espaço e o tempo estão diretamente relacionados. E alguns cientistas acreditam que seja possível viajar no tempo. Um avião ele pode ser considerado uma cápsula do tempo em direção ao futuro, porque nos permite chegar ao nosso destino antes do tempo previsto, se nós estivéssemos viajando de uma outra forma. E existem pessoas que vivem o seu momento presente, sofrendo presas no seu passado. Estão lá. Ou até pessoas presas em sofrimentos no momento presente, com situações que podem até nunca acontecer no futuro. E a expressão, que você possa avaliar a sua vida, se você se enquadra nisso, e a expressão que o mal normalmente traz à mente dessas pessoas é ser. E ser? E ser? E ser? E se o Mashiach não voltar? E se o Apocalipse não se cumprir? E se tudo isso que estão dizendo no mundo for verdade? E se as escrituras estiverem erradas? E se? Dúvida. Dúvida, medo, ansiedade, pavor, terror. É assim que essa terra hoje está vivendo. Um espírito de apostasia está jogando a mente das pessoas numa jaula, sem nenhuma grade. Agora vamos imaginar a possibilidade de uma pessoa poder viajar no tempo. Viajar para o passado, para mudar a história da vida dela. Vamos desconsiderar os paradoxos temporais que poderiam ocorrer na hipótese de uma viagem dessa forma acontecer. Pesquisas sobre esse assunto mostraram que muitas pessoas, se tivesse a oportunidade de mudar o seu passado, mesmo que fosse viajando no tempo, tentaria entrar em contato com elas mesmas para alertá-las das situações e mudar o curso da sua própria vida. Imagine, olha, eu sou você no futuro. Isso aí que você vai fazer vai nos trazer problema. É muito fácil olharmos para o nosso passado e saber onde nós erramos, em função das consequências que vivemos, posterior a essas decisões. Identificar as decisões que tomamos, que nos conduziu por lugares que não queríamos passar ou estar. Situações que passamos, como um assalto, um acidente, uma violência que sofremos, a perda de alguma pessoa amada, situações de tristezas e amarguras
que podem estar persistindo até o momento presente, provocadas por alguma decisão que tomamos no passado de forma errada, por alguma pressão ou pressão, por medo, em um momento de necessidade. Decisões erradas, tomadas em um momento errado, por estarmos envolvidos com pessoas erradas no lugar errado. Às vezes podemos estar até no lugar certo, com pessoas certas no lugar que o Senhor separou para nós estarmos, e ainda assim tomarmos decisões erradas, com consequências para o nosso futuro. Por não confiar nas pessoas separadas pelo Senhor para estar ao nosso lado. E, portanto, não confiar no Senhor. E essas pessoas têm amargado o que elas não precisavam passar. Tomada de decisões erradas, mas que na ocasião pareciam ser as melhores soluções ao nosso entendimento. Decisões que nós nunca deveríamos ter tomado e que se transformaram em amarguras. E algumas delas persistem até os dias atuais. As pessoas na Terra inteira estão sendo obrigadas a tomarem decisões o tempo todo. Algumas dessas decisões sem volta e pode provocar grandes pesadelos e arrependimentos em um futuro muito próximo. Pessoas estão sendo atoladas em dívidas com proposta de empréstimos fáceis e rápidos. Pessoas estão morrendo, acreditando que estão recebendo proteção para a sua saúde. Pessoas estão sendo trancadas em cárceres. Algumas na sua própria mente, com falácias e acusações mentirosas. E muitas dessas pessoas acreditam que se pudesse voltar no passado, tomaria outras decisões. Imagine você ter a oportunidade de refazer uma prova, sabendo o que você errou. Acredito que, desse modo, todos nós seríamos aprovados. Agora vamos considerar alguns paradoxos temporais. Você voltaria no seu passado, mudaria uma escolha ou uma decisão que você considera hoje ter sido errada na ocasião passada e tomaria uma outra decisão diferente. Seguiria um outro caminho sem saber o que ocorreria, mas com a esperança, com a intenção no seu coração de conseguir um resultado melhor. E descobrisse posteriormente que a sua nova decisão tivesse conduzido a sua vida para um lugar ainda muito pior. Poxa, então teria sido melhor ter deixado como estava, seguir com a primeira escolha supostamente errada. As decisões que nós tomamos na nossa vida passada nos conduziu, ainda que com lutas, exatamente onde nós estamos hoje. Neste ponto da história da humanidade. Mas nós poderíamos estar em outros lugares, vivendo uma outra vida, talvez com desafios
ainda piores. Poderíamos até ter sido removidos dessa terra se tivéssemos tomado outras decisões diferentes no nosso passado. Nós não sabemos. Poderíamos ter tomado decisões diferentes no nosso passado, evitando algum acidente, algum assalto sobre a nossa vida. Mas e se este acidente ou assalto tivesse vindo sobre a vida de uma outra pessoa com mais violência? De forma mais grave, com riscos de morte? Não sabemos. De qualquer forma, Hakol Tová. Romanos capítulo 8, versículo 28. Além disso, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem o ama e é chamado de acordo com o seu propósito. O fato é que estamos aqui e podemos ser melhores diante de Hashem a cada dia da nossa vida nessa terra, se assim decidimos seguir. Confiando no Senhor. A nossa vida, ela está entrelaçada em equações complexas com outras vidas e não temos como saber o que uma única decisão, por mais simples que possa parecer, na nossa vida, pode implicar na vida de outras pessoas nessa terra. Hashem sempre vai nos chamar como nós estamos e nos motivar para seguirmos em frente. Porém, cabe a nós o desejo de sermos melhores nessa terra a cada dia. Hashem nos convoca hoje para tomarmos a decisão certa, hoje, para conhecermos e vivermos pelas instruções das Escrituras Sagradas, porque Hashem deseja hoje mudar o nosso futuro. Alguns anos atrás, eu conheci uma família amada, nossa, até os dias de hoje, são pessoas amadas, residente em um outro estado, na região sudeste do Brasil. Essa família, ela tinha um caminho natural para seguir nessa terra, porém extremamente complicado e com muitas dores e sofrimento. Eu não sabia absolutamente nada sobre isto. Essa família acompanhava os serviços remotamente, abriu as portas da casa deles ali para receber outras pessoas. E assim seguiram por um tempo. Mas, como eles tinham outros compromissos no Shabat, e então eles desistiram do chamado de Hashem para seguir o curso normal da vida deles. E encontraram com as tragédias. O meu desejo é que Hashem possa resgatar cada uma dessas vidas. Em nome de Yeshua. E que a gente possa ter entendimento. Que as instruções que o Senhor tem para nós é para desviar a nossa vida do curso natural da morte. O Senhor nos convoca à obediência das Escrituras Sagradas para que o nosso destino, o curso normal da nossa vida em direção à morte, à destruição, seja modificado nessa terra. Mas a escolha é pessoal, a escolha é nossa. Melhor seguir no caminho proposto por Hashem, ainda que tenhamos algumas pequenas lutas. Certamente será um caminho muito melhor. Hashem deseja usar a nossa vida para interagirmos com outras vidas e seguirmos em unidade pelo caminho estabelecido por Hashem para mudar o nosso futuro.
Hashem deseja nos conceder êxito em tudo que realizamos, em conformidade com as Escrituras Sagradas, para fazer de nós, através da nossa vida, um testemunho vivo nessa terra sobre a vida, a morte e a ressurreição de Yeshua, o Mashiach da casa de Israel, que veio e está voltando. Hashem deseja nos conduzir para frente, em direção a um bom futuro, e deseja que deixemos para trás as nossas bagagens pesadas de dores e sofrimentos. Que removamos do nosso coração o que aprendemos com o Egito e com a Babilônia. Nessa Parashá 16, Bechalar, depois de ter deixado, ao sair do Egito, Hashem conduziu o povo de Israel pelo deserto por um caminho mais longo para evitar a guerra direta com os filisteus. E isto não fizesse com que o povo de Israel desanimassem e recuassem, tivesse um desejo de voltar atrás e retornar para o passado de escravidão deles na terra do Egito, para situações de perda dos filhos deles com violências e dores. Hashem não tem para que você fique com a sua mente presa no passado, com desejo de voltar atrás na sua história para corrigir o que você errou e assim tentar evitar o mal que você sofreu. Mas se você sabe o que errou com alguém no seu passado, vá e se retrate com essa pessoa. Porém, se isto não é mais possível, apresente a questão ao Senhor e se livre desse peso. O Senhor deseja que você siga em frente para reescrever uma nova história. Agora, de sucesso da sua vida, com as suas mãos, mas com Hashem através de Yeshua, ditando a direção do caminho a seguir. E que você possa fazer isso com a sua cabeça erguida, de pé sobre a rocha sólida de Israel. Não siga fazendo as mesmas coisas do passado, acreditando que o seu futuro será melhor do que o seu momento presente. Não vai. Muitas pessoas vivem no seu saudosismo das coisas passadas, acreditando que eram melhores do que no momento presente. Doce ilusão, não são. O melhor ainda está por vir, porque um dia Hashem, através de Yeshua, será rei de toda a terra, e neste dia Hashem será um, e o seu nome sagrado será apenas um. E esse dia está próximo. Nessa Parashá 16, Bechalar, depois de ter deixado, o povo de Israel seguiu em frente. Mas estavam com sede. Porém, a água que encontraram era amargas. Então o povo esqueceu dos grandes e poderosos feitos de Hashem e reclamaram. Tudo que importava para eles naquele momento era encontrar água potável para beber e com urgência. Quais são as urgências da sua vida? Avalie. E confie no Senhor. Moshe clamou a Adonai. Hashem poderia ter transformado aquela água amarga em água potável, usando qualquer coisa, de qualquer forma. Porém, Hashem decidiu usar a vida de Moshe e mostrou a ele um pedaço de madeira. Hashem instruiu Moshe a jogar aquele pedaço de madeira nas águas amargas.
Moshe obedeceu. E aquelas águas amargas se tornaram água potável, de forma sobrenatural. Na sequência, depois de transformar a água amarga em potável, Hashem fez uma promessa ao povo de Israel, dizendo que se eles obedecessem às instruções de Hashem, eles seriam curados, seriam transformados da mesma forma que aquelas águas haviam sido transformadas e curadas. Eu não sei quais os problemas que você tem enfrentado, mas eu sei que se você clamar a Hashem, Ele ouvirá e virá com uma solução para cada um dos seus problemas, dos seus medos, das suas angústias, dos seus receios. Hashem quer usar a sua vida e o que você tem à sua disposição, na sua mão, para trazer o sobrenatural dele à existência nessa terra. Porém, não podemos recuar e precisamos estar dispostos a obedecer às instruções de Hashem, como Moshe fez. Com confiança. E se não der certo? Olha o C de novo. Dúvida. Que o Senhor possa te livrar, você, das suas dúvidas. Hashem tem prazer e se alegra em nos conduzir por caminhos de soluções dele, porque ele sabe todas as coisas, ele sabe. Ele poderá ali te guardar e proteger de todos os males. Hashem, ele analisa numa velocidade extremamente alta todas as equações envolvidas em uma situação. E ele decide sempre pelo melhor. Ou às vezes, pelo menos pior. Mas isso requer que tenhamos uma interação direta com Hashem através de Yeshua. E quanto maior for esta interação, tanto maior será a nossa sensibilidade para saber o que fazer. E isto aumentará ainda mais a nossa confiança no Senhor. Hashem deseja nos restaurar, nos curar definitivamente, porém esse mundo deseja nos manter escravos, principalmente nos dias atuais de medicamentos. Agora mais do que nunca, Hashem deseja que avancemos e não que retrocedamos. Shal Hashalia nos ensinou sobre isso. Filipenses capítulo 3, versículo 13b. Esquecendo-me do que ficou para trás de mim e me esforçando para obter o que está à minha frente. Entretanto, precisamos ter certeza do caminho a seguir, porque as incertezas podem nos trazer dúvidas no nosso coração e nos fazer retroceder. E assim, impedir o nosso avanço em direção ao alvo de Hashem. O alvo que Hashem separou para alcançarmos. Muitas pessoas nessa terra estão sob pressão no vale da decisão, enfrentando um terror imenso. E como consequência de suas escolhas pessoais, muitas pessoas estão fechando suas empresas, outras estão correndo o risco de ficarem sem emprego, e todas elas preocupadas com seu sustento, com o sustento de seus familiares, com os pagamentos de suas despesas,
aluguéis, entre tantas outras coisas. Tudo que representa algum tipo de mudança em nossas vidas é complexo para lidarmos. Porque no nosso entendimento, isso poderia alterar a nossa suposta estrutura de segurança oferecida por esse mundo. E dessa forma, muitas vezes, não conseguiríamos mensurar a importância de seguirmos em frente, de não estacionarmos e nem recuarmos na nossa jornada nessa terra. Mas a pergunta que fica é: qual será a apreensão que o dia de amanhã está trazendo hoje no seu coração? Yeshua nos ensinou que o mal do próprio dia já nos basta. Não vamos consumir o nosso tempo com preocupações que podem até nem acontecerem do dia de amanhã. O povo de Israel havia visto coisas tremendas provenientes de Hashem. Estavam sendo supridos em cada etapa daquela jornada, em cada etapa das suas incertezas, com comida, água, um clima adequado durante o dia e durante a noite. E assim seguiu todos os dias por 40 anos no deserto. E no final, eles ainda estavam reclamando com Moshe, da mesma forma e pelas mesmas coisas. Precisamos confiar mais em Hashem através de Yeshua, que é a nossa verdadeira estrutura de segurança sólida nessa terra, para que avancemos naquilo que fomos chamados para realizar nesse mundo. Precisamos aprender a ser gratos pelos milagres que presenciamos todos os dias nessa terra, proveniente de Hashem. Como levantar do sol, que produz saúde sobre a nossa vida. As águas das chuvas necessárias para bebermos e para que a terra possa produzir os nossos alimentos. Entre tantas outras maravilhas de Hashem. Sobrenatural, nós acostumamos com o sobrenatural de Hashem, nós acostumamos. Mas precisamos aprender a ser gratos. Precisamos aprender a estar mais satisfeitos com o que nós temos e se importar cada vez menos com o que nós não temos. Na Haftará que lemos em Shofetim, Juízes, capítulo 4, versículo 4 a 10, a profetisa Devorá trouxe uma mensagem de Hashem para Baraque, com uma ordem de que ele saísse com 10.000 homens e lutasse contra os inimigos de Israel, e que a vitória viria para a mão dele. Pois Hashem seria com ele. Aquele homem disse que iria somente se a profetisa Devorá fosse com ele, mesmo sabendo que Hashem estava com ele e ele seria vitorioso. Imagine, Barak procurar por um conselho de Hashem através de Devorá, no celular dela, no meio da batalha e da fora de área. Barak estava inseguro, com medo. Então Hashem trouxe outra palavra a Barak, informando que poderia ser da forma que ele estabeleceu. Mas que Barak não teria nenhuma honra. E que Sisra, o comandante do exército de Avim, rei de Canaã, seria entregue nas mãos de uma mulher. E da forma como foi profetizado aconteceu.
Sisra foi morto por Iael, mulher de Ever. Hashem tem um chamado para cada um de nós. Porém, precisamos seguir em frente e fazer o que o Senhor nos ordenou fazer sem nenhuma exigência dele. Irmãos, eu não sei ao certo o que estamos para enfrentar ainda. Mas eu receio que tenhamos dias difíceis pela nossa frente. Mas precisamos nos agarrarmos em Yeshua e fazer tudo o que Hashem nos ordenou fazer através das Escrituras Sagradas. Esta é a nossa proteção. Precisamos confiar plenamente em Hashem. Não podemos nos apoiar em outra pessoa para obtermos vitórias nessa terra, não mais. Nosso suprimento está em Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh. Naquilo que Hashem nos chamarmos para fazer, Ele mesmo nos capacitará, nos proverá o modo de realizarmos isto. Que você tenha entendimento em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Entre todos os contextos que temos vivido nessa terra, a Ruach HaKodesh nos diz que o mais desafiador de todas as coisas é mantermos firmes na confiança no Mashiach de Israel. Ungido de Hashem, Yeshua. Existe um espírito estranho, um espírito de apostasia, um gigante para nós. Mas o que é esse gigante diante de Hashem? Sobre toda a terra, que tem atacado as pessoas temente ao nome de Hashem, na sua mente, para contrariar princípios sagrados elementares, básicos, como a salvação da alma através de Yeshua. E isso tem conduzido essas pessoas a terem dúvidas ou questionarem a veracidade daquilo que Hashem tem nos revelado por meio de Yeshua. A falta de entendimento que por um único homem, Adão, o pecado e a morte entraram nesse mundo, tem dificultado as pessoas entenderem que através de um único homem que nunca pecou, Yeshua recebeu a morte sobre ele mesmo. E Hashem trouxe sobre ele a ressurreição pelo poder da Ruach HaKodesh para a vida. Com esta ação que foi consumada por Yeshua no madeiro, os seres da raça humana que desejarem seguir no caminho estabelecido por Hashem, com confiança em Yeshua, além de receber o direito de se tornar filho de Hashem, poderá também receber um novo espírito, ainda vivendo nessa terra. E no final, para os que forem tocados pela morte, receberá a sua ressurreição e a coroa da vida. Que possamos renovar o nosso entendimento e conseguir ver esse mundo sobre a perspectiva correta, com a oportunidade de recebermos sobre a nossa vida uma grande mudança. Agora já. Abandonando o pecado para avançarmos no conhecimento de Hashem. Na medida em que evoluímos em conhecer as coisas sagradas de Hashem, o Senhor passa a fazer parte das nossas vidas. E nós passamos a fazer parte da verdade. Hashem Emet. Hashem é verdadeiro. E a verdade, de alguma forma, sempre será revelada. Esta é a operação da salvação de Hashem. Na medida que Yeshua faz parte de nós,
nós ganhamos o direito de passarmos da morte para a vida. Todas as pessoas, de alguma forma, em algum momento, serão ressuscitados. Todos. Vou ler de novo. Todas as pessoas, de alguma forma, em algum momento, serão ressuscitados. Pessoas que temem o nome sagrado de Hashem e os demais, os incrédulos também. A morte entrou no mundo para todas as pessoas por meio de um homem. E a ressurreição entrou no mundo para todas as pessoas por outro. O ponto principal é que pessoas serão ressuscitadas para a vida eterna e outras serão ressuscitadas para serem lançadas no lago de fogo, a saber, a segunda morte. A questão para você responder é: qual será o seu futuro quando você deixar este olam? Para onde você está seguindo? Que você pondere sobre a sua vida. O que o futuro nos reserva quando sairmos daqui? Hassatan, nem tampouco Nahash pode impedir a nossa ressurreição. Mas eles trabalham para nos desestabilizar, principalmente nas nossas emoções, para nos fazer pecar e impedir que avancemos no tocante à nossa salvação. Na Brita Hadashah, na porção que lemos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 13, Shaul HaShalia nos ensina que devemos nos afastar das coisas que possam de alguma forma nos contaminar, nos fazer retroceder. Mas também sabemos que nada do que estamos vivendo e nada do que estamos por viver é superior à nossa capacidade de resistir para avançarmos na direção da nossa salvação através do Mashiach Yeshua. Lembre-se do que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhos, esta é a última hora. Vocês ouviram que o anti-Mashiach está vindo. E, de fato, muitos anti-messias têm surgido. Fato pelo qual sabemos que esta é a última hora. 1 João, capítulo 2, versículo 22 a 26. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yeshua é o Messias? Essa pessoa é um anti-Messias. Ela nega o Pai e o Filho. Todos que negam o Filho também não têm o Pai. Mas a pessoa que confessa o Filho tem também o Pai. Deixem o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão em união com o Filho e com o Pai. Isto é, o que ele nos prometeu, vida eterna. Escrevo-lhe estas coisas a respeito das pessoas que estão tentando enganá-los. Preste atenção. As Escrituras Sagradas sempre nos ensinou sobre este espírito de engano, de apostasia, o espírito que opera o erro sobre a vida das pessoas nessa terra. E muitas pessoas serão enganadas por ele e retrocederão no caminho. Se possível fosse, até os eleitos seriam enganados. A Ruach HaKodesh nos relata que estamos por ouvir coisas muito difíceis, coisas complexas,
como nos ensina as Escrituras Sagradas, registrado em Daniel, capítulo 11, versículo 36. O rei fará como lhe aprouver. Ele se exaltará considerando-se maior que qualquer Deus e proferirá blasfêmias monstruosas contra o Altíssimo, o Deus dos deuses. Prosperará até o fim do período da ira, pois o que foi determinado deverá acontecer. Para nós fecharmos, o propósito principal de todas as mentiras que estamos ouvindo, e vai piorar, é para que sejamos impedidos de avançar em confiança a Hashem e nossa jornada nessa terra. Avançar na direção do alvo estabelecido por Hashem, Yeshua, e exercermos o direito que Yeshua conquistou para nós de estarmos na presença do Senhor. As coisas não estão fáceis em toda a terra e receio que pode piorar. Entretanto, mesmo diante das pressões e opressões, mesmo diante da dor, precisamos ter forças e coragem para dizer o que Iov disse e que se aplica muito bem para os nossos dias. Preste atenção. Iov, Jó, capítulo 13, versículo 4. Mas vocês, o que estão fazendo é me cobrir de mentiras. São todos médicos enganadores. Será que isso já estava lá? Leia nas suas escrituras. Iov, Jó, capítulo 13, versículo 4. Precisamos tomar a decisão de seguir em frente, em direção ao nosso alvo, em direção à verdade, sem olhar para trás, com uma atenção para não sermos detidos por mentiras, por falácias na nossa mente, por raciocínios lógicos ilimitados que não procedem de Hashem. Que você possa ter Yeshua no seu coração e você terá o Pai. Então você conhecerá a verdade, e a verdade libertará a sua vida. A Ruach HaKodesh nos lembra sobre o texto das Escrituras Sagradas que está em 1 Yohanan, 1 João, capítulo 2, versículo 21. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira tem origem na verdade. E o Yohanan está nos alertando para ficarmos atentos com as mentiras que estão sendo proferidas nesse mundo, cujo propósito é nos fazer duvidar do Senhor e retroceder, e confrontar. A gente precisa aprender a confrontar o que a gente tem recebido desse mundo com a verdade procedente de Hashem, para que possamos avançar em direção a Hashem, através de Yeshua. Se empenhe cada vez mais em conhecer as Escrituras Sagradas e coloque em prática na sua vida o que você aprender. E o curso da sua história de vida será corrigido e nos conduzirá a combater o bom combate e guardarmos a nossa confiança, a nossa fé. E no final estaremos aptos para recebermos a coroa da vida em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 22/1, teremos uma única paraxá, paraxá 17, Itro. Nessa paraxá, Itro, o sogro de Moshe, chegou ao acampamento do povo de Israel, depois de ter desejado se juntar a eles. Quando ouviu falar de todas as maravilhas, milagres e grandes feitos com a mão poderosa que Hashem realizava no meio daquele povo. Depois que Itro percebeu o quanto Moshe estava se desgastando
para atender o povo de Israel, ele apresentou uma nova solução para Moshe. E assim segue. Convoco a todos a fazer essa leitura e que o Senhor possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, nós te damos graça mais uma vez pela tua bondade, pelo teu amor, pelos teus livramentos. Nos ajude a entender, Pai, essa guerra do qual nós estamos inseridos. Pai, nós estamos numa guerra. E uma vez eu perguntei para o Senhor, Pai, o que eu tinha a ver com essa guerra que eu não consigo ver, não conseguia no passado entender. E o Senhor me respondeu com outra pergunta, me perguntando o que teus malahim, que estavam acampados ao meu redor por instrução do Senhor, mas que gostariam muito de estar na tua presença te louvando, tinha a ver com essa guerra. Nós estamos numa guerra, Pai. E o propósito principal é desviar alguém do caminho. O mal luta pelas almas para desviar as pessoas do caminho da vida. E o nosso papel é apontar o teu caminho, Yeshua, para que as pessoas sejam desviadas do caminho da morte. Nos ajude a entender, Pai, a nos posicionarmos no nosso lugar correto, confiando no Senhor, aguardando as tuas instruções. Como soldados de elite, nós não podemos atirar de qualquer forma, em qualquer lugar. Mas a gente precisa ser certeiro e preciso. E só temos uma forma, Pai. Nos colocarmos na tua mão. Para que o Senhor possa usar a nossa vida como uma chave para abrir portas de cadeias e libertar essas pessoas que têm sido encarceradas, primeiro na sua mente, nessa terra. Nos ajude a sermos o modelo que aponta o caminho que o Senhor estabeleceu e que muitas pessoas possam ser libertas. É o desejo do nosso coração. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido. Coisas tremendas. Nos ajude a nos livrarmos dos nossos questionamentos. Principalmente, Pai, dessas expressões que inicia com C. E C. E se der errado, não era para ser. E se der certo, o Senhor está à nossa frente, abrindo caminho e nos conduzindo. Em qualquer situação, nos ajude a confiar ainda mais no Senhor, porque a desconfiança de Ti pode fazer com que a nossa vida coloque o Senhor à prova, como aconteceu em Massá e em Merivá. Nos ajude. Nós precisamos. Nos ajude a tomar propriedade da Tua força e fazer paz contigo, Pai. Paz contigo. É o que eu lhe peço. Fica conosco. Já se faz tarde. Bechim Shua Mashiach, que assim seja.